Maria Rosário Caetano é jornalista há 21 anos e atualmente colabora com o Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo e com a revista Cinema. A repórter Thaís Carvalho bateu um papo com ela sobre seus trabalhos e a gente mostra agora para você. Maria do Rosário, me fala como foi que surgiu o interesse de você fazer jornalismo? Você sempre teve essa vontade? Olha, é uma paixão desde o curso primário, eu gostava muito de escrever, né? Eu tive um professor de português que era, assim, um apaixonado pela leitura e ele nos estimulava muito. E eu atribuo isso à influência desse professor de português, Mauro Orlando Barbosa Marinho. Fui para Brasília, fui estudar em Brasília. Minha geração foi uma geração muito politizada, porque foi na época da ditadura militar, e eu tinha uma imagem que o jornalismo era uma tribuna para os missionários, para lutar contra a ditadura e tal. Então, isso também teve essa influência política. Quais os veículos de comunicação que você já trabalhou e que você trabalha atualmente? Eu comecei no Jornal de Brasília, né, um jornal diário, depois fui para o Correio Brasiliense, também o grande jornal dos diários associados em Brasília. Trabalhei em vários veículos alternativos, além do trabalho que eu dava na imprensa diária, nós nos dedicávamos a projetos como Cidade Livre, eleições diretas, jornalismo sindical. E depois, quando eu me mudei para São Paulo, eu fui colaboradora do Estadão e me dediquei à revista de cinema, na qual eu estou ela tem 10 anos, eu estou há 9 anos trabalhando nesse projeto, né, que é uma revista totalmente dedicada ao cinema brasileiro. Há um pequeno espaço para o cinema estrangeiro também, mas a base dela é refletir sobre os desafios do cinema brasileiro. Tem uma coluna na revista de cinema chamada Almanac. Ela é um resumo de um trabalho que eu faço na internet, que se chama Almanac, é uma edição mensal de notas culturais, principalmente cinematográficas, e que é enviada para 3.000 pessoas. Assim, Arnaldo Jabbour, Fernando Meirelles, Marcos Vilar, cineastas do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí mesmo. Eu tenho, em todas as viagens, eu coleto e-mails, as pessoas me mandam, as ABDs, as associações de classe do meio cinematográfico, e eu mando esse almanac com notícias, as coberturas dos festivais e tal. E depois eu resumo esse material numa coluna impressa na revista de cinema, que são 2 páginas com notas selecionadas. Bom, além de você atuar como repórter nos veículos de comunicação, você também faz o trabalho de crítica de cinema, né? Explica um pouquinho há quanto tempo você faz e como surgiu esse trabalho. Olha, eu comecei a fazer críticas de cinema no Correio Brasiliense e no Jornal de Brasília, não é? E depois, com a revista de cinema, aí a dedicação foi maior e tal. Mas, na verdade, eu me considero mais uma repórter cultural do que uma crítica. Claro que eu faço críticas, escrevo, reflito sobre o cinema, mas o meu grande prazer é entrevistar cineastas, é acompanhar os filmes dos festivais, debater. Quando eu recebi o convite para vir para o júri do Comunicurtas, eu vim, claro, para conhecer o festival, que já está na sua 5ª edição, e também para conhecer os irmãos, os gêmeos Azevedo, Rômulo e Romero Azevedo, porque Braulio Tavares, que é meu amigo, Braulio me disse: olha, ninguém pode, você que ama o Brasil tanto, você tem uma obrigação de conhecer os irmãos Azevedo, porque eles são inteligentíssimos, eles são muito criativos. Minha paixão é mais para conhecer o Brasil e o cinema brasileiro, não só o feito no Rio, no eixo Rio-São Paulo. Eu tenho um interesse imenso pelo cinema feito nos outros Brasis, não é? Então o cinema que Linduarte Noronha, que Vladimir Carvalho, que a novíssima geração está fazendo aqui em Campina Grande, em João Pessoa, que é o caso do André, né, o André Costa, Lúcio Vilar em João Pessoa, que faz o Festival Aruanda. Tudo isso, esse é o Brasil que eu amo, é esse o Brasil que eu quero descobrir e conhecer. Você também tem um interesse pelo cinema paraibano? Poderia destacar algumas obras? Eu tenho uma história com Aruanda que é uma história incrível, porque Vladimir Carvalho exibia sempre o filme nas nossas aulas de jornalismo cinematográfico para a gente conhecer a experiência do Linduarte Noronha. E nós éramos tão engajados e apaixonados por aquela história daquelas ceramistas lá do talhado, que nós víamos o filme como 100% documentário, né? Documentário e tal. Há uns
3 anos atrás, no Festival Aruanda, em João Pessoa, nós revimos o filme. E eu vi que o filme dialoga com a ficção. Tem uma sequência em que o filme se refere ao século XIX, a história de Aruanda e tal. E a história se passa nos anos 50, final dos anos 50 do século XX. E aí Jean-Claude Bernardet, analisando o filme, mostrou isso como o filme já, no final dos anos 50, começo dos 60, dialogava com a ficção. Eu amo também O País de São Saruê, de Vladimir Carvalho, a obra dele eu conheço toda, e também os novos filmes, para não dizer que eu sou uma passadista que só gosta do cinema paraibano clássico e do passado, eu amo os novos filmes de Marcos Vilar, de Lúcio Vilar, que não são irmãos, né? E o André Costa Pinto, que é o diretor do Comunicurtas. O André é uma descoberta para mim, um menino jovem de 21, 22 anos. O André, eu acho que é um talento espantoso. Eu estou esperando muito novo longa dele, né, que ele já fez aqui, que está em fase de finalização, porque eu acho que é, da novíssima geração paraibana, o talento mais promissor de todos. Este ano você participa pela primeira vez do Comunicurtas, né, como jurada, e também vai lançar um livro, né? Comenta ele pra gente. Olha, eu vou lançar um livro chamado Cangaço, o Nordester no cinema brasileiro. Não tem nada a ver com o estereótipo de cangaceiro, de que o Nordeste seria o território físico desse projeto cinematográfico, não, porque a maior parte dos filmes de aventura no cangaço são produções paulistas, né? Inclusive o Cangaceiro do Lima Barreto, que é o título mais famoso, é uma produção paulista. E eu concordo muito com a nova geração de cineastas do Nordeste, que tem pavor desse estereótipo do Nordeste ligado à fome, à migração, a um Nordeste urbano, moderno, com grandes cidades, não é? A palavra Nordester é um neologismo criado por um crítico de cinema, Salviano Cavalcante, e ele brincou com o western, né, que é o faroeste, o filme de briga de mocinho com bandido no cinema americano, o western, e ele criou o neologismo Nordester, que seria um filme de aventura que antagonizaria as volantes e os cangaceiros. Mas a nossa proposta nesse livro, que é uma coletânea de artigos de pesquisadores que estudam o cangaço no cinema, e eu sou organizadora, faço um prefácio e também um capítulo sobre a experiência de Maurice Capovilla, um cineasta paulista que também fez um belo Globo Repórter, na época que o programa era um dos melhores programas de documentário da TV brasileira, sobre os últimos dias de Lampião. Então, hoje à noite você vai estar lançando esse livro, né, no Comunicurtas. Então, faz o convite para o pessoal. Então, eu convido a todos que venham ao lançamento no Comunicurtas desse livro, né, Cangaço Nordester no cinema brasileiro. Eu acho que vocês viverão ao ler esse livro, é um livro de fácil leitura, não é uma aventura do que foi o gênero dentro do cinema brasileiro. Nós localizamos 60 títulos, entre longas, curtas e médias metragens, filmes feitos tanto para as telas de cinema, quanto para a televisão, né? Então eu acho que os paraibanos vão gostar de ler esse livro.